Paz do Senhor, meus irmãos, ótimo dia a todos. Mais um domingo Deus tem nos dado para estar na sua casa. Hoje, terceiro domingo de setembro, Dia Nacional da Escola Bíblica. Estamos aqui felizes fazendo a obra do Senhor, mesmo nesse momento de pandemia, mas aqui louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle, ensinando a palavra. Aonde chegar essa live, a cada um dos irmãos que estão de coração aberto para ouvir nessa manhã a ministração da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos estar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus, nós queremos te exaltar, Pai, porque a tua presença tem estado conosco, os teus livramentos. Obrigado, Senhor, porque o mal não tem chegado até a nossa casa, o Senhor tem nos livrado desse vírus. O Senhor tem nos abençoado com mais um dia para aprender a sua palavra, para ser edificado. Fala conosco, ó Pai, de uma forma especial, que possamos aprender contigo, e o teu Espírito Santo venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Usa, Senhor Jesus, querido irmão Luiz, que vai estar trazendo essa palavra nessa manhã, o presbítero Luiz, com poder e com graça e com ferramenta nas suas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Lição do número 12, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Então, lembrando que o que vai ser ensinado essa manhã não é puro achismo, algo que nós pensamos na nossa mente, mas é a própria palavra de Deus sendo ensinada, cada texto bíblico sendo exposto para que você tenha uma clareza da vontade do Senhor para a sua vida. Amém? O texto áureo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 14, diz assim: não vos prendais ao jugo desigual, como os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. A verdade prática, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Aleluia. Você está chamando aqui a Manéia para estar louvando o hino de número 515, antes de nós prosseguimos aqui para a leitura bíblica em classe. Hino de número 515, irmãos. Saúdo a todos. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com o número 515. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei.
Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Se Cristo conosco vai, nós iremos e seremos mais do que vencedores. Amém? Gostaria de já estar passando aqui para o presbítero Luiz, o segundo dirigente dessa igreja, qual vai estar discorrendo sobre a lição. Amém? Saúde a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Vamos, então, estar meditando hoje, dia 20 de setembro, lição número 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. A leitura bíblica diária, ela está aqui na segunda. O casamento, uma instituição divina. Terça, Deus reprova o casamento misto. Quarta, a tragédia de um casamento misto. Quinta, um casamento aprovado por Deus. Sexta, o amor, a base do casamento. E sábado, a proteção do lar. Então, todos esses textos aqui estão relacionados, ao casamento misto, o que a Bíblia orienta, e também as experiências, que aconteceram na Bíblia a respeito disso. Essa lição é muito importante, para a igreja como um todo, mas principalmente, irmãos, para aqueles que são solteiros ainda, que ainda precisam escolher o seu cônjuge. Essa lição ela é uma orientação sobre qual a forma que devemos fazer, como devemos escolher o nosso cônjuge para que seja uma vida abençoada, E para nós que já somos casados, também compete a orientação, o ensino para aqueles que são mais jovens. Aqueles que nós podemos aconselhar, ensinar e influenciar. A leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 1 ao 4, Neemias no capítulo 13, no capítulo 9, no capítulo 10. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram... Você vai ler todo? Vou ler aqui. Porque tomaram suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei minha veste e o meu manto,
e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim dos que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Esse aqui foi o relato de Esdras, no capítulo 9, no versículo 1 ao 4. Então esse personagem que está falando aqui é Esdras. Agora Neemias, capítulo 13. Neemias, irmãos, ele faz parte, nós temos visto nessa lição, daqueles que voltaram do cativeiro persa, porém ele veio depois de Esdras, ele veio no período seguinte, alguns anos após. Então Neemias vai dizer assim, vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram os príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Então aqui está um resumo do que foi a posição de Esdras e de Neemias. Esses homens, eles estavam ali, irmãos, revestidos de autoridade sobre o povo. Eles estavam ali como governantes deste povo, instituídos pelo próprio Império Medo-Persa, para voltar a Jerusalém e governar o povo ali. E eles fizeram isso identificando este grande erro, este grande pecado, as suas consequências, trazendo um arrependimento para o povo, E o povo, quando viu a posição da liderança, eles tomaram uma posição de arrependimento, fizeram ali o que era necessário ser feito. Nós vamos ver no decorrer da lição o preço que se paga pelos pecados, pelos erros cometidos e pela desobediência à palavra de Deus. Mas o fato é que houve um arrependimento e houve uma mudança, A nossa introdução diz assim: nesta lição, iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema e também o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Êxodo capítulo 34 e Deuteronômio capítulo 7. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a sua semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos
Então ele chorou, ele é Esdras, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo eles com isto haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme e obediência à palavra de Deus. O motivo maior, né, de Esdras ter feito toda esta ação, dele ter realmente confrontado o povo, né? Se Esdras ele fosse um líder complacente, talvez ele deixaria passar, talvez ele não levaria tão a sério, né? Mas ele foi firme ali. E por que Esdras fez isso? Porque eles tinham, irmãos, uma noção, essa liderança, Esdras, Neemias, os profetas enviados por Deus, né, Zacarias e Ageu, eles tinham essa noção de que aquilo que estava acontecendo ali não era só momentâneo. Aquilo que estava acontecendo não era só referente ao período que eles estavam vivendo. Mas tudo que estava acontecendo ali iria influenciar não somente a vida presente daquele povo, mas iria influenciar também a sua vida futura. Porque Deus ele fez um concerto com Israel que é eterno, um concerto que é perpétuo, um concerto que não volta mais atrás. Aquilo que Deus acertou, que Deus tratou, que a aliança que Deus fez com Abraão, ela permanece firme até hoje. A palavra de Deus ela não volta atrás. A Bíblia diz que Deus não muda. A palavra que ele falou, ela permanece. Então, aquilo que o povo estava passando, aquilo que eles estavam vivendo, era o cumprimento da palavra de Deus para a nação de Israel. Vou voltar um pouquinho aqui. Por que eles foram para o cativeiro? Porque quando Deus deu Canaã para eles, Deus falou assim, ó, se vocês fizerem o que o povo dessa terra está fazendo, se vocês copiarem os pecados deles, se vocês tiverem as mesmas práticas, eu vou tirar vocês daqui, vou espalhar vocês por todos os povos. Deus avisou quando eles estavam entrando em Canaã. E depois de muitos anos eles fizeram tudo aquilo que Deus disse para não fazer. E eles foram para o cativeiro. E agora, depois de 70 anos no cativeiro, a nação de Judá, porque o reino do norte, ele não voltou mais. Né? Ele não voltou mais, ele foi para o cativeiro e se espalhou. Mas a nação de Judá, que era o reino do sul, depois de 70 anos, volta para a sua terra, para Jerusalém, para Judá, né? Que é este período que nós estamos vendo aqui nessa lição. Então, Esdras, Neemias e os profetas, eles tinham o entendimento de que o que o povo estava fazendo ali não era só momentâneo. Então, se eles estavam se casando, se eles estavam cometendo esse pecado, no caso dessa lição aqui, que era essa mistura, não ia ter consequências somente para eles. Teria consequências futuras. Teria consequências para as próximas gerações. Teriam consequências para aquilo que haveria ainda de vir. E ao olhar para essa situação, Esdras, tanto Esdras como Neemias, eles ficam indignados. Eles não podem se conformar. Eles não podem deixar as coisas da maneira que estão. E aqui o autor da nossa lição ele fala assim, ó, que Esdras ele vai buscar a ajuda de Deus. Ele vai pedir a sabedoria de Deus. Ele busca o socorro de Deus.
Ó, o autor escreve assim: ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus. Porque era necessário que o povo se arrependesse. Era necessário que o povo mudasse de atitude. Era necessário que o povo corrigisse aquele rumo que eles estavam tomando, senão isso aí iria atrapalhar toda a nação de Israel. Tópico 1 aqui: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa, e arrancou os cabelos, tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade, e muitos reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro. Sabe o que aconteceu com Esdras aqui? Aconteceu com ele algo que precisa acontecer com todos nós. Esdras, ele ficou indignado, irmãos. Indignado. Isso precisa acontecer com toda pessoa. Quando a gente vê alguma coisa muito errada, a gente precisa se indignar. Eu tive uma professora no ensino médio que ela falava para a gente assim: olha, vocês não podem nunca perder a capacidade de se indignar. Porque a sociedade hoje vê os absurdos, né? Se você ligar a televisão meio-dia, tem aquele jornal que só passa tragédia. Se você ligar a televisão 6 horas da tarde, tem aquele jornal que só passa tragédia. E parece que é tanta tragédia que ficou normal. Né? Parece que não assusta mais a gente. Mas a gente precisa se indignar. A gente não pode ver as coisas erradas e achar que é normal. E trazendo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como igreja do Senhor, como noiva de Cristo, nós também precisamos nos indignar. Como Esdras fez aqui. Ele viu a situação e ele foi para a praça angustiado. Ele não estava fazendo um teatro, ele não estava fazendo cena, não. Ele estava angustiado. Ele foi para a praça, ele rasgou o seu vestido. Aquele ato do judeu, né, de quando ele fica indignado, ele rasga a sua veste, para que todos vejam, para que todo mundo que olhar para ele vai ver, a sua veste foi rasgada. Então ele está indignado. Ele rasga a sua veste, a sua capa, ele arrancou os cabelos da cabeça e da barba. Né? Tinha também uma outra ação que os judeus faziam, que era jogar cinza na cabeça, né? Pegar o pó do chão, a cinza e jogar na cabeça. Por que isso? Para que todos vissem, para que ficasse claro, para toda pessoa que olhasse para eles, que ele estava indignado. Para que as pessoas perguntassem por quê. Para que as pessoas vissem. Era um sinal. E Esdras toma essa atitude. Ele fica indignado. E a notícia de que ele estava na praça, de que ele fez tudo isso, ela se espalhou pela cidade. E muitos vieram e reuniram-se com ele. Esdras, ele trouxe um grande despertamento para o povo de Deus. Não só quando ele fez isso, mas nós vamos ver no livro de Esdras que ele se levantava e ele lia a palavra de Deus. E muitos
não sabiam que aquilo ali estava na palavra de Deus. Foi ensinado semana passada, né, Mondinho? Muitos não sabiam, muitos não conheciam a palavra, porque era outra época, irmãos. Hoje é muito fácil, hoje se o crente não conhece a palavra é porque ele não lê, porque todo mundo tem a Bíblia. Hoje é pouquíssimas pessoas que não sabem ler, a maioria sabe. E até mesmo quem não sabe pode conhecer a palavra, tem várias formas, né? A minha avó ela era analfabeta, ela não sabia ler, mas ela conhecia muitos versículos de cor. Ela pregava para as pessoas na rua com aquilo que ela sabia, com Salmo 23, Salmo 91. Ela falava do amor de Jesus. Mas aqui hoje todos têm a Bíblia, todos podem ler, todos podem conhecer a palavra, mas nessa época não. Nessa época era diferente. Nessa época era necessário que o sacerdote ensinasse. Era necessário que os pais ensinassem os filhos. E lá no cativeiro eles não tiveram essa oportunidade. Então quando Esdras chega, abre os livros da lei e começa a ler, o povo começa a ficar apavorado porque eles estavam com a vida toda errada. E eles começam a se arrepender. E eles começam a se submeter à palavra de Deus. E Esdras, então, ele provoca esse avivamento, essa mudança, né, através dessas atitudes, através de ensinar, de trazer para o povo o conhecimento do que a palavra de Deus dizia. E aqui vai dizer que na hora do sacrifício da tarde, ele dobrou os joelhos diante do povo, orou a Deus, e todo o povo chorou com grande choro. Ali houve uma mudança, ali houve um arrependimento, ali houve um reconhecimento, né, de que precisava haver uma mudança. Número 2, o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras, diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Então aqui a primeira atitude de Esdras, essa primeira humilhação pública, ela trouxe um efeito imediato. Ela trouxe um resultado imediato, que foi o arrependimento. Ali houve pessoas que se arrependeram e que disseram: nós vamos fazer segundo a palavra do Senhor. Aí eles falam para Esdras assim: Esdras, agora se levanta, porque é com você. Foi você que Deus usou, foi você que Deus chamou para esse trabalho, e esse trabalho é seu. Então nós precisamos agora que você se levante, que você tome a liderança dessa situação, que nós vamos te ajudar, nós seremos contigo. E o povo ali então toma uma posição imediata. O arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos os que fariam conforme as palavras de Secanias. E o povo jurou. Veja a importância que tinha o juramento, né? A importância que tinha a palavra. Ali, irmãos, quando se jurava, né, era para valer. Era uma palavra firme, uma palavra que não ia voltar atrás. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor.
apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja conforme a tua palavra nos convém fazer. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazeias, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões proibidas pela lei de Deus. Antes da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isto. Neemias afastou entre os sacerdotes e entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Aqui, irmãos, nessa passagem eu vejo as consequências do pecado, as consequências da desobediência. Nós não estamos entrando muito aqui na questão nossa, né, contemporânea da igreja, porque aqui no final da lição, no tópico 4, vai falar sobre isso. Então nós estamos falando um pouquinho mais a respeito aqui dos judeus, e depois nós vamos falar a respeito da igreja, ali no tópico 4. As consequências do pecado. Eu me lembro, quando eu leio esse texto dizendo que eles vão despedir as mulheres e os filhos, eu me lembro de Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa de Deus, de que seria pai. E sua esposa Sara tinha uma promessa de Deus de que seria mãe. E eles, depois de muita espera, eles não conseguiam mais esperar. E aí Sara deu uma ideia, disse para ele assim: olha, Abraão, está aqui a minha serva Agar, se deite com ela vai gerar um filho, e esse vai ser o teu filho da promessa. E Abraão, sem pensar, sem avaliar a situação, ele aceita a proposta. Ele se deita com a serva de Sara, ele gera um filho, e esse filho se chama Ismael. Abraão tinha aproximadamente entre 80 e 90 anos de idade quando isso aconteceu. Agora você pensa, irmãos, um homem nessa idade que sonhou a vida toda ter um filho. Sonhou a vida toda, né, segurar uma criança nos braços, ensinar a falar, ensinar a andar. Depois, quando ele crescesse, ensinar, né, as coisas da vida. Poder ter um filho é um prazer. Quem tem filho sabe, os irmãos que têm filho sabem o prazer que é você ter um filho. Você vê ele crescer, chamar você de pai, as irmãs, né, chamar você de mãe. É um prazer muito grande. Abraão sonha com isso a vida inteira. E quando ele está nessa idade, ele tem esse prazer, meu Deus, de pegar Ismael nos braços, de ensinar Ismael a andar, de ouvir aquela criança chamando de pai. Ismael começa a crescer. E então, depois de alguns anos, a promessa de Deus para Abraão e Sara se cumpre, a Sara engravida. E Sara começa a gerar uma criança e nasce o Isaac, o filho da promessa. E aí nasce também um grande problema. Porque quando Isaac começa a crescer, o filhinho maior, a Bíblia diz que aproximadamente com 13 anos, começa a provocar, a judiar do menor, que é normal em qualquer família.
Mas o problema dessa família é que não era a mesma mãe. Porque se fosse a mesma mãe, ela saberia lidar com a situação, mas eram mães diferentes. Então a mãe do mais novo chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero que você despeça Agar e Ismael e mande eles embora. Aí Abraão vai orar a Deus e Deus fala: é isso mesmo, Abraão. Essa aí é a consequência do teu pecado. Isso aí é o preço que você vai pagar porque você não parou para medir as consequências do que você estava fazendo. E aí Abraão tem que pegar aquela criança, irmão. Agora você imagina o coração desse pai. Pegar o seu filho e a mãe e dizer para eles: olha, aí está o deserto, vocês podem ir embora. É terrível. Então, esse episódio, assim como esse episódio aqui com os judeus, está acontecendo a mesma coisa. Os pais estão mandando embora as suas mulheres e os filhos que elas geraram. Quando a gente lê rápido, a gente não presta atenção em nada disso. Mas é exatamente isso: um pai pegando a sua mulher e os filhos e mandando embora. Por quê? Por causa da desobediência. Por causa da falta de obediência, de fidelidade àquilo que a palavra de Deus ensina. E por que nós precisamos observar e dar ênfase nisso, irmãos? Porque as nossas atitudes, elas têm consequências. Algumas têm consequência imediata, agora. Algumas têm consequências futuras. E algumas terão consequências na eternidade, quando nós tivermos de prestar contas a Deus. Então, atitudes erradas que tomamos poderão custar muito caro. Isso que nós precisamos pensar. Isso que nós precisamos avaliar. Na questão do casamento, um casamento errado, ele poderá custar muito caro. Muita dor, muito sofrimento, muita mágoa, muito de tudo isso. Que poderia ser evitado se as pessoas agissem com sabedoria, obedecendo a palavra de Deus. Tudo isso ali no ponto-chave, ali no começo da nossa lição, que é o ponto central. A união ilícita é um perigo espiritual. Ele está falando no começo, parece que é tudo mel, tudo bonzinho, tudo certinho. Olha a ponto de Esdras, vê o perigo. E também ser um líder que ouve a voz de Deus. Hoje, no tempo presente que nós estamos passando, as pessoas falam: isso é a coisa do passado, hoje tudo é diferente. A Bíblia, ela continua sendo a mesma. Deus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. E igual você está falando, não é na hora. Igual aconteceu com Agar, com Sara, não foi no começo, passou-se o tempo. E há pessoas que você vê aí, famílias destruídas por causa da desobediência, desse jugo desigual, que lá na frente vai ter perigo. Existe situação que a pessoa vai chorar depois, não é na hora. Por isso que nós, cristãos, nós temos que entender essa situação. Que nós sabemos, eu sou cristão, minha esposa é cristã. Se eu tenho uma filha que ela vai casar com uma pessoa que não é cristã, essa pessoa que não é cristã, os costumes dela são bem outros. Gosta de festa, gosta disso, daquilo. E aí o que aconteceu? Se está junto, vai ter que se adaptar. E nós cristãos, nós temos que ser diferenciados, porque senão é lá na frente que a gente paga. Não é na hora. Há sofrimento de famílias por causa da desobediência. E os líderes aqui, como Esdras, Neemias, e no tempo de hoje, tem que tomar atitude. Só que hoje, infelizmente, a gente vê que as pessoas
elas não querem ouvir uma palavra da liderança. Aí eu vou fazer porque é meu filho, é minha filha, é eu que mando, é eu que educo, é eu que ensino e tudo mais. Só que através da palavra de Deus, lá na frente tem consequência. Quando você está falando isso, na cabeça da gente, que somos família, né? Passa um fio, porque a gente vê a realidade até no meio da própria família da gente. A gente vê a realidade e as pessoas acham assim que, não, Deus não se importa com isso. Se Deus não se importasse com isso, Ele não teria ensinado o povo. Ele deixava, não, façam o que vocês quiserem, pode fazer, mas não é assim. Nós temos que ir por quê? Pela palavra de Deus. Hoje os casamentos, as pessoas nem na igreja querem casar mais. Você já notou? Já casar lá no cartório já está bom e tudo mais, mas não. Diante de Deus nós temos que ir pela palavra de Deus. Eu estava recordando agora uma pessoa que tinha todo sucesso para ser um ótimo líder. O pai um grande líder e o filho também um líder maravilhoso. Só que acabou, como diz, no decorrer do tempo acabou ficando viúvo, casou com uma outra pessoa que não podia naquele momento ser aquela pessoa por causa da regra da igreja, entendeu? Não que a pessoa seja má, mas por situação que a outra pessoa tinha passado. Aí o que acontece? Você tem um sonho do teu filho, você tem um sonho do ministério do teu filho, de repente joga tudo fora. Por causa do quê? Da desobediência. E não adianta só você ler a Bíblia, você tem que executar. Tem que praticar. Praticar. É tudo uma realidade, né, pastor? Sim. E como o senhor falou, pode falar. Aí não é por isso que as pessoas elas têm que entender que não é a Bíblia, né? Aí querem culpar, porque Deus ele isso é carrasquice. Não é isso. É que a pessoa, como já foi falado aí, né? Não obedeceu às Escrituras Sagradas, não obedeceu aquilo que Deus falou. Então a culpa não é de Deus, a culpa é do ser humano, que errou, né? Aí parece desumano, mas não é a Bíblia, foi a ação, a atitude do ser humano que causou isso. Ele tinha que sofrer, como já foi dito, as consequências. Não é colocar a culpa em Deus e nem da Bíblia, porque a palavra de Deus foi ensinada para eles, e não deram ouvido, é o que acontece. Aí tem que arcar com as consequências. Porque muitos querem culpar Deus, querem culpar a Bíblia, mas não é isso. Né? E o interessante, irmão, dentro do que a senhora está falando, que o pastor falou também, é que a gente que está um tempo na igreja, a gente conhece muita gente, né, acaba conhecendo muitas pessoas, você vê a história se repetindo. Sim. Você vê que a mesma coisa, o mesmo erro acontece várias vezes, com várias pessoas diferentes. O problema é que se você quer aconselhar, você quer mostrar, você quer falar, as pessoas não querem ouvir. As pessoas acham, não, comigo vai ser diferente. Comigo não vai ser assim. Isso aconteceu com o outro, mas comigo não vai ser. E aí a pessoa acaba assumindo o risco. Né? Quando a pessoa faz isso é pior, porque Deus está mandando alguém para avisar, Deus está mandando alguém para mostrar o caminho e a pessoa está dizendo, eu não quero ouvir, vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho melhor. Né? E aí a pessoa assume a consequência, depois não é Deus, né? Depois não é nada disso, é a consequência da escolha que a pessoa fez. A nossa vida, irmão, se a gente for ver, tudo é resultado de uma escolha, tudo. Uma escolha feita, ela vai ter algo para colher depois. Bom, a gente está lendo algumas partes dessa revista, dessa lição, Deus chama as gerações de semente, né? Conforme a sua semente, tem um slide aqui mostrando que eles iam tendo outras mulheres e ia gerar coisa ali que não era para ser gerada. Então, como Deus chama eles de semente, lá no Velho Testamento eles falam que duas sementes diferentes, né, duas espécies não eram para ser plantadas juntas, senão ia degenerar o seu DNA. E é bem assim, o servo de Deus, quando ele se junta com uma outra pessoa sem oração, de qualquer maneira, assim, só porque às vezes acha bonito, por posse, até por outras coisas,
aí ele acaba perdendo o seu DNA de cristão, né? É isso que acontece. Ele deixa de ser aquilo que ele era, assim como a semente de certa planta, e começa a se misturar. Aí nenhum dos dois mais tem seu DNA próprio, bem dizer. Há uma mistura, não somente a semente, mas como os animais diferentes não podiam procriar junto, então você vê acontecendo isso aí. E também ali na parte do jugo desigual, a gente sabia que jugo desigual era aquela madeira, né, que ia por cima dos animais, quando eles iam fazer a parte do arado, né, e fala que não podia ter jugo desigual, porque eu até vi um desenho que o jugo desigual em cima de 2 bois ele ficava na mesma altura. E quando era colocado um jumento de um lado de um boi, vamos dizer assim, ele ficava torto. E assim o arado, toda vez que ele ia bater e fazer o buraco, a própria lâmina, ela jogava a semente de lado. Então o próprio pastor estava falando que não podia ser colocado um boi e um jumento de lado. Até ele dava risada e falava, às vezes a irmã ela é firme na caçoeira, ela é que nem um touro, ela tem uma passada na caminhada forte, só que ela escolhe um jumento para estar do lado dela, né? Falando assim, metaforicamente. Então o que acontece? Ele empata ali no caminho e ele impede que ela consiga trabalhar da forma que Deus quer, ou seja, o crente ele simboliza o touro ali, que ele tem a passada forte, e muitas vezes nessa passagem aí, aquela pessoa que não serve a Deus, que foi escolhida para estar do lado, é o jumento, que só empaca, e você pode ver que você pode bater nele e ele não sai do lugar. Essa é aquilo que a figura de linguagem empregada aí, né? Presbítero Luiz, lá no texto lá embaixo, o que está escrito? A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. É o tempo de hoje. Já tem uma influência muito forte sobre o homem e a mulher, né? É que na verdade, irmãos, a convivência ela vai trazer. Um vai pegar coisas do outro. Um casamento é isso. Um passa a trazer para si aquilo que é do outro. Dos dois lados, né? Então, nesse caso, indiscutivelmente, aquele que não é cristão, ele vai influenciar o cristão, né? Ele vai atrapalhar o caminhar do cristão. E o cristão vai sofrer, vai chorar, vai ter dificuldade para servir a Deus e para realizar aquilo que Deus tem na sua vida. Aqui fala de algumas pessoas também que tiveram essa situação, que foi Salomão, né? Por causa das suas mulheres pagãs, ele acabou... Salomão, estamos falando de qualquer pessoa, é Salomão. É o rei, né? Que tinha toda a sabedoria, mas ele acabou se curvando a deuses estranhos por causa das mulheres com quem ele se casou. E a consequência disso foi que o reino foi dividido, reino do sul e reino do norte. Acabe, também rei de Israel, casou com Jezabel, uma princesa sidônia. Jezabel, ela fortaleceu o culto a Baal nas terras de Israel, no reino do norte, e ela também perseguiu os profetas de Deus. Ela não se contentou só em trazer idolatria, ela ainda perseguiu os profetas a tal ponto que os profetas se escondiam. Alguns ficaram numa cova escondidos, e o servo do rei ia lá, levava pão e água para eles não morrerem de fome. Então veja o perigo de um casamento misturado, né? Tem vários outros exemplos, até na própria lição, na leitura diária. Lembrando, né, como que a pessoa cai na lábia. Então, nós temos um caso bem visto, que a gente pode ver como enfraquece o jugo desigual. Olha Sansão e Dalila, o que aconteceu. Chegou a dormir nos braços dela. Porque daí, como diz, um outro vai ter que ceder. Está dominado, né? Sim. Mas por isso que nós, no espiritual, nós temos que cuidar. Orientar os nossos filhos. Cuidado, veja com quem que se anda. Principalmente no tempo de hoje. Exatamente. Até recomendo que os irmãos leiam depois dessa história em casa, com bastante atenção, que é muito importante nesse tema, que é a história de Sansão. Vamos à frente um pouquinho, irmãos, que o nosso tempo está perto do fim. A sobrevivência do povo judeu.
Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, os quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerada um milagre, quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia, Inglaterra, e por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Então aqui, essa é uma consequência futura que Esdras estava vendo lá atrás. Esdras enxergava, ele tinha essa visão aqui. O povo de Deus, ele era para permanecer, e ele vai permanecer. Porque lá no livro do Apocalipse diz que no tempo do fim, as tribos de Israel, as 12 tribos, elas ainda existirão, né? Então, era necessário eles preservarem o casamento entre judeus para que o povo não desaparecesse. Porque se eles ficassem se misturando, chegaria um ponto que ninguém mais saberia quem é judeu. Ninguém mais saberia de que tribo é. Ninguém mais saberia, né? Eu sou descendente de judeu, mas é uma mistura de um judeu com árabe, com italiano, e assim sucessivamente, né? E eles têm ainda a sua linhagem de judeus nas suas tribos por causa desta lei. E porque eles obedecem esta lei. Quando eu digo que eles obedecem essa lei, não quer dizer que não tem judeu que se casa. Tem. O desobediente tem em todo lugar. Mas ainda existe esse ensinamento. Ainda existem pais, ainda existem líderes que ensinam e falam: olha, vocês não podem, é proibido vocês se casarem com pessoas de outros povos. Escolham alguém do seu povo. Isso é bênção para um novo casal. Isso não é praticado só pelos judeus, existem outras religiões que praticam isso também, que não deixam misturar, né? Os povos muçulmanos também trabalham muito em cima disso. Até nações também, né? Tipo o italiano, casar com brasileiro, eles preservam aquele povo, né? Não só na questão cristã, mas às vezes até no povo. Na questão do povo, né? Da etnia. Exatamente. Então essa é uma consequência futura que nós vemos aqui do casamento entre os judeus não serem misturados. Agora vamos aqui para a palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A Bíblia explica em 2 Coríntios 6, 14 a 17 as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto. Alguém encontra para nós 2 Coríntios 14, 6, 14? Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. Porque assim, com o casamento na direção do Senhor, enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites. O casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Vamos ler aqui 2 Coríntios 6. Alguém encontrou? 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque associação tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Vai até o 17,
Até o 17. E que harmonia há em Cristo e Belial, ou porque tem o crente com o incrédulo, e que concórdia entre o santuário de Deus e os ídolos, porque vós sois o santuário de Deus vivo, como disse, habitarei e andarei entre eles, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no imundo, e eu vos acolherei. Está no Novo Testamento? Não. Você pensa, tem que ver com tudo isso. A situação que a pessoa, ela casou, o casal não era cristão, entendeu? O casal não era cristão. Aí no decorrer um deles se converte. Aí o que acontece? Há lugares que você vai em casas que você vê idolatria dentro da casa. E às vezes um é cristão, o outro não, mas continua aquela idolatria. Aí já é uma diferença. Porque ali está dizendo, ó, casamento no Senhor, está lá que ela é fruto bonitinho. Casamento misto, está lá misturado, até colocaram, como diz lá, fizeram a cirurgia. A maçã e a laranja. Entendeu? Aí a situação assim, que daí alguns cristãos entram na casa de nossa, mas fulano lá ou fulana lá não é cristã, e como que tem aqueles negócios lá na casa? Agora tem que entender essa situação. Se nós formos trazer aqui para a nossa realidade, você veja, a Bíblia diz que quem é o templo? Somos nós. Né? Então eu sou o templo de Deus. Se o meu cônjuge que eu escolhi, sendo cristão, ele não pertence a Deus, então ele é o templo de outro Deus. Agora você imagine um templo onde existem dois deuses. Pensa que mistura. Já pensou que na igreja da metade para cá é cristão, da metade para lá é outro Deus? Que culto que vai sair disso? Não tem como. Então é essa comparação, né, que Deus está dizendo aqui. Não tem como misturar. Se misturar, vai dar errado. Ah, mas eu conheço alguém que casou lá e deu certo, irmão. É uma loteria. É 1 em 1 milhão. Os outros 99.999 vai dar errado. E dá porque a gente vê, e dá porque a gente conhece. A gente já viu esse filme muitas vezes, então não vale a pena arriscar. E tem outra situação, né, que o pastor falou, que quando os dois, que no caso, mas também teve outras situações, que o casal se conhece na igreja, porque tudo é ali. Depois um se desvia e um fica firme. Mas aquele que fica firme santifica o outro. Sim. Porque mesmo que o outro esteja perdido, a oração e o acolhimento de Deus na vida daquele que permaneceu firme, guarda o outro, uma hora ou outra dá certo dele voltar. Ou se ele não quiser, se ele morrer no pecado dele, a pessoa, ela nunca vai poder dizer assim, Deus, eu não te servi porque a minha esposa saiu, ou eu não quis, e deu bagulho. Não, você foi para o pecado, a pessoa permaneceu. Então ela também tentava se santificar, mas você não quis. Só que, né? Aí se vê outra coisa. Há casais, às vezes tem um jugo desigual, aí um desvia e já puxa o outro também. Aí acaba se destruindo. Sim. Só que nem se falou. Como é difícil acontecer, mas acontece. E às vezes ter um casamento assim que não era esperado e a pessoa se converter. Sim. Dá certo. Eu conheço casais que era totalmente a religião diferenciada, mas a pessoa se converteu, virou um grande obreiro. Só que é raro. Muitos acabam destruindo a própria família. E aqui existe uma promessa de Deus, onde Deus diz assim, sair do meio deles. Deus está dizendo para o cristão, sai do meio dos infiéis. Apartai-vos e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E o próximo versículo vai dizer, e eu serei para vós pai,
e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando a gente se aparta do mal, quando a gente se aparta daquilo que a Bíblia manda se apartar, a gente está se aproximando de Deus, a gente está recebendo a bênção de Deus, a gente está sendo abraçado pelo nosso Senhor. Vale a pena dizer não para o pecado? Vale. Vale a pena renunciar à nossa vontade? Vale. Vale a pena dizer não para a nossa carne? Vale, porque o que Deus tem preparado para nós é muito maior. Amém. O jovem que está apaixonado, eu posso garantir para você, o que Deus tem preparado para você é muito melhor. Ah, mas essa pessoa que eu conhecia tão linda, essa pessoa que eu conhecia tão querida, tão carinhoso, tão carinhosa, mas o que Deus tem preparado para você é melhor. Confia, acredita na palavra de Deus que você não vai se arrepender. Acredita na promessa de Deus, porque Deus tem preparado o melhor para a tua vida. Presbítero Luiz. Aí, né? Ah, mas fulano, Beltrano era lindo, era um gato, era uma gata. Aí vira uma onça, vira um leão, depois do casamento. Vira um predador. As garras crescem, irmão. E a arranhada maior, né? Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges. Aqui está falando, né, que os dois se tornarão uma só carne. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se, o crente com o que não é crente pode naturalmente obter união de corpo e em parte da alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus e o outro é o do reino das trevas. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora um preso a outro como quem não tem nenhuma união no Espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Misericórdia. É verdade. Misericórdia, não é isso? Eu vi isso, os meus filhos, graças a Deus, eles sempre penderam para o meu lado espiritual, mas o irmão do céu que luta. Ele luta para poder manter eles, né? Aquela semente de Deus ali, poder estar sempre falando, mas sempre tem aquela mistura, né, o mundo oferece mais coisas, ele fica, mas eu sempre estou falando, olha, Jesus é mais importante, Jesus está voltando, isso. E o exemplo da gente fala muito também. Fala mais alto. O exemplo fala mais do que qualquer palavra. Sim. Isso aí fica marcado na vida. Uma jovem foi falar com o pastor que ela gostava de um rapaz que era fora da igreja, gostava muito dele, ele era trabalhador, mas disse que ele batia na mãe, na própria mãe dele. Daí ela vai e pergunta ao pastor se ele devia casar. O pastor fala que sim, que ela deveria casar, porque assim a mãe dele ia parar de apanhar. Ou seja, quem ia apanhar ia ser ela. Vai ser ela. Essa é a realidade, irmãos. Tem gente que não quer enxergar, tem gente que não quer abrir o olho. A realidade está na frente, essa pessoa não quer enxergar. Isso se chama empolgação, impulso. A pessoa age por impulso, não raciocina, não para pensar. Mas tem que ver isso também, não é só o jogo desigual. Tem que ver também no meio da igreja do povo de Deus, com quem que você vai se relacionar. Principalmente dos solteiros, né? A gente está falando dos solteiros, com que, mas fulano é bonitinho. Aí, às vezes é bonitinho, mas não gosta de trabalhar, dorme até meio-dia. Na realidade. Aí lá o futuro que vai contar.
Aí a abençoada vai ter que trabalhar de diarista, vai ter que trabalhar em 2, 3 empregos para sustentar o galãzinho que gosta de ficar em casa, ainda jogando videogame, dormindo até meio-dia. Ah, mas tu era crente. Ué, só porque era crente? Você tem que ver a origem da família também, a tradição da família. Porque tem família, pode ser cristão, mas é desestruturada. Que o pai não dá uma orientação para o filho, não explica como que é a vida, e ele pensa que a vida é tudo maravilha. Entendeu? A gente tem que cuidar disso. E a Bíblia diz que o casamento é para a vida inteira. Até que a morte separe. Uma coisa que é para a vida inteira, você tem que escolher muito bem. Não pode escolher de qualquer maneira. É uma aliança, né? E é uma engrenagem o casamento. Não é da noite para o dia que você vai se dar bem, não. A pessoa tem que fazer uma pesquisa, tem que estudar a vida do outro, tem que ver se combina, né? Procurar ali, porque se tiver coisa que não te agrada, vai dar problema, né? Então é preciso conversar, é preciso conhecer. As pessoas acham que casamento é só ir lá no cartório e casar. Não é. Botar os trapos e morar no outro. Não é. É muito sério. O número 5 aqui para nós finalizarmos. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse apelo. Espera em Deus. Espera em Deus. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Gênesis 24, 12 ao 27. Glória a Deus! Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Deus faz que o solitário viva em família. Deus, que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isso por ti. Espera no Senhor. Lembrando aqui que ele fala, né? O rapaz, Deus tem uma moça preparada para você. E a moça, Deus tem um rapaz abençoado para viver do teu lado. Deus abençoe, eu agradeço pela oportunidade e eu passo aqui para o nosso pastor fazer a finalização. Glória a Deus. Os irmãos estão agradecidos pelo ensino da palavra de Deus. Amém. E aqui, né, no último tópico do 5, ouça esse bom conselho, espere em Deus. Então, para aqueles que ainda não são casados, espere em Deus. E para nós que somos pais, né, orientar os nossos filhos para o futuro, para que eles esperem em Deus, orem a Deus e vejam se é realmente da vontade de Deus, como Isaac e Rebeca, né? Outros casamentos também da Bíblia que deram certo e Deus abençoou. Irmãos, é tão gostoso, né, aprender a palavra de Deus. Eu espero que depois da pandemia nós vamos voltar tudo ao normal, né, onde nossa escola dominical sempre foi uma bênção. Eu quero agradecer aos professores, mesmo nessa pandemia, tem se empenhado a ensinar a palavra de Deus. E você que está nos assistindo aí, né, ou vai assistir depois, espere em Deus. Você que é solteiro, ore a Deus, pede a orientação de Deus. É igual ontem o irmão pregando, o Danilo falou, né, que a irmã pediu para que orasse, né, a irmã solteira, né, orasse sobre um relacionamento. Aí disse que não deu certo, ela ficou brava, mas tem o sim de Deus e o não de Deus também. E às vezes ali você fica bravo no começo, mas lá na frente está levando um grande livramento. Aí você fala, graças a Deus que eu escapei dessa pessoa que não era para mim. E às vezes as pessoas sofrem, né, por isso, por querer ir pelo impulso. É isso que eu estou falando mesmo, sendo cristão. Tem que cuidar, tem que ver com quem está se envolvendo, porque às vezes você tem um brilhante ministério e de repente você joga tudo fora, por um momento de fraqueza. Irmão lá de Porto Feliz agradecendo que ele está assistindo a... Irmão de Porto Feliz, como é o nome do irmão? Irmão Felipe, Deus abençoe, Felipe. Os irmãos que têm nos acompanhado aí
né, pela live do Facebook. Irmãos, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. E você vê o ponto, né, do líder, o líder que ama a Deus, e o líder que, irmão, igreja não é você ver movimento. Eu quero ver a igreja cheiona. Não, você tem que ver como é que está se movendo. Tem que ver se realmente as pessoas estão vindo adorar a Deus. Entendeu? E Esdras, ele teve que, rapou a cabeça, tirou a barba, se rasgou-se de pó, cinza, né? Se humilhando diante de Deus. Porque quem dá as ordens não é o homem, é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Xaramanagasubicandrara. E depois, se você vai pela direção de Deus, você tem um casamento feliz. Deus te abençoe, você e a família. Amém? Você coloca em pé, vamos já nos despedir. À noite, às 19 horas, um grande culto. Olhe só com a família. Hoje, terceiro domingo é da Escola Bíblica Dominical, né? Dia Nacional. Você colocou lá no grupo da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe todos os professores, alunos, superintendentes, secretários, quem mais? Todos, né? Que tem que se empenhar na obra de Deus. Presidente Luiz, que Deus continue a usar o Senhor também. Os nossos professores, graças a Deus, Deus te abençoe. Eu terminei de ler essa lição, era 3h30 da manhã. Eu estava lendo, que ontem a gente também recebeu visita, né? Depois do culto aqui, alguns irmãos foram lá, que fazia 14 anos que a gente não via. O pregador foi lá em casa, foi benção. E a gente vai conversando, que você vê, a hora passa, já é quase 2 horas. Mas eu gosto de ler, porque depois você não adianta chegar aqui, tal professor, mas você tem que estar também acompanhando. Aproveitando também os irmãos, já vão pegar a lição, viu, presidente? Amanhã eu já vou buscar uma nova lição. Aí depois o presidente Luiz lê, os irmãos adquirir a lição, e os irmãos que nos acompanham também pelo Facebook. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja. E nós dizemos, amém. Se Deus é por nós, ninguém por que maior aquele que está por nós. Deus abençoe, queridos.